Vamos nós, então. Estamos hoje no nosso segundo encontro aqui da nossa jornada terapêutica, do que nós chamamos inicialmente. Estamos vivenciando aqui um desenrolar sobre nos tornarmos governantes do nosso interior, literalmente, né? Depois eu vou encaminhar para vocês um outro material que está pronto. Esse material também ele virou um e-book, né? Eu estou fazendo a venda dele lá no Hotmart também, mas é uma outra atividade que a gente vai utilizar. Aquele e-book que vocês receberam lá no nosso grupo Governança Interior é o e-book que já estão com as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, o que é imprescindível? Ler o e-book. Você vai notar ali que tem colocações muito importantes sobre tudo que a gente está vivenciando, tá? Outra coisa muito importante eu vou reforçar. É importante que para essa jornada você utilize, tenha um caderno, tenha as suas canetas, né? Por que a Lê fala das canetas? Eu ainda não falei muito sobre as coisas, eu acho que eu falei no primeiro encontro, mas eu vou repetir aqui e aproveitar caso não tenha falado. Caneta azul para tudo que é prioridade. Prioridade é o que você planeja para fazer. Caneta vermelha é o que aparece ou que vira urgência. As urgências acabam tomando nosso tempo e fazendo com que a gente fique ali resolvendo, apagando incêndio, né? O que vira urgência, gente? Tudo que era prioridade e não foi tratado no tempo certo, ou reajustado, ou renegociado. Tá? Eu até fiz uma postagem hoje, na verdade, aí na virada do dia, né, de ontem para hoje, sobre o quanto a gente queima, na verdade, energia. Tá? E para que é a caneta preta, Lê? A caneta preta é para tudo que você precisa delegar. Muito do que, às vezes, a gente fica ali muito imerso em resolver ou fazer, são ações que a gente pode delegar. Que a gente pode delegar para um filho, que a gente pode delegar para um parceiro, que a gente pode delegar, se organizar, para delegar para alguém que você vai contratar as horas, tá? Um ajudador dentro da própria casa, à medida que você estiver vivenciando esse momento. Ale, eu estou muito longe dessa vivência. Ok, mas isso precisa estar escrito e estar no seu plano. A gente vai falar de coisas hoje muito, muito profundas e importantes aqui. Então, você precisa ter esse caderno. Para que esse caderno? Você vai anotar tudo que for percepção, consciência sua tomada na jornada. Você está fazendo uma atividade que a gente passou ali, uma atividade no dia a dia, seja como aquela da limpeza mental, ou ainda, à medida que você vai mexendo na sua consciência, se percebendo, se autoconhecendo, você vai, ao longo do dia, tendo insights. Em qualquer lugar que você estiver, isso acontece. No momento que vierem essas percepções, se você tiver a oportunidade de anotar, anota, para que você depois revisite, porque isso acaba sendo um mapa do que normalmente vem à tona diante de uma determinada situação. Tá? Então, hoje a gente vai fazer uma ferramenta específica. Eu ia trazer uma outra, mas eu prefiro que a gente vá por essa, e nós vamos precisar hoje dar uma acelerada. Dúvidas, parem aqui para ler, tirar. Outra coisa importante é, a limpeza mental, ela vai continuar acontecendo, só que talvez tenha sido falha nessa explicação. A limpeza mental é você se livrar dos lixos que estão aparecendo por hora. Então, eu vou dormir e tem algo me incomodando. O que é esse algo incomodando? Na minha mente veio assim, cara, você vacilou de novo, tá vendo? Do nada você levantou a voz, não era para levantar a voz, você se aborreceu. Hoje era um dia que você falou que ia fazer isso, isso e isso, e você não fez nada. É tudo o que fica pipocando na sua mente, te atrapalhando e fazendo com que você caia, que você se entristeça ou se autocritique.
Se dentro, no decorrer da limpeza mental, você trouxe alguma recordação, fazendo a limpeza, você trouxe recordações, é necessário que você acolha a recordação, respire e também entenda se é o momento daquela recordação vir ou não. Porque o que eu percebi conversando com algumas pessoas, que na hora que estava fazendo, como vinham algumas lembranças e elas estavam relacionadas a, de repente, alguma coisa que estava acontecendo no agora, vocês começavam a entrar na lembrança detalhada desses momentos. E ao adentrar nesses porões e que não estão tratados ainda, realmente a nossa energia cai. Normalmente a gente cai para um fluxo energético de culpa, vergonha, arrependimento, que são 3 níveis de energia muito baixos. E que são níveis de energia onde tem uma tendência a nos aprisionar nesse modo mais depressivo, tá? Então, o que é a limpeza mental? A limpeza mental é para quando esse monte, eu vou fazer bem bacana assim. Ovo de avestruz, gente, é algo mais caro. Se você observar num restaurante chique um prato, e você for saber lá, querer comer alguma coisa de avestruz, e principalmente o ovo de avestruz, é caro. Primeiro porque a avestruz não fica colocando ovos dessa forma, né? Ela coloca de um em um aí. Diferente da galinha, que coloca mais ovos e faz o quê? Cacareja. Então, a gente agora está usando o PNL aqui para quê? Para você lembrar que você vai fazer limpeza mental toda vez que houver uma galinha cacarejando na sua cabeça que você não consegue, que você falhou, que você está passando por isso porque você errou lá atrás, que você negligenciou, que você fez uma escolha errada e blá, 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 blá. Isso é a importância da limpeza mental. Por isso que ela acontece em qualquer hora. No início do dia, no final do dia, ou ao longo do dia. Vou dar um exemplo. Você vai entrar numa reunião, vai entrar num bate-papo, quem estiver trabalhando externo, faz uma limpeza mental. Por exemplo, vou fazer uma reunião com uma pessoa, estou achando que o nosso assunto vai acabar em treta. Então, antes de adentrar, você afasta os pensamentos que vieram, você joga fora. E aí você vai jogando fora, escrevendo, rasgou, você vai agora começar a pensar no que você quer que aconteça. Para ao longo dessa semana, nós vamos continuar com a limpeza mental, mas seguindo exatamente quando eu falei, é quando você identificar essa galinha cacarejando no seu ouvido. Quando você terminar, você vai lembrar, idealizar como você quer que aconteça. E a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Meninas, ok até aqui? Mulherada que está aqui comigo, ok? Ok, Ali. Ok, Ali. Depois vejam a possibilidade aí de abrir um pouquinho essa câmera, eu quero olhar vocês depois. Vamos lá que eu vou abrir aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu projetar o nosso e-book. E aí tem lá, né, informações bem importantes sobre... A gente falou dos 7 compromissos no primeiro encontro. E aí eu vou falar um pouquinho dos 3 pilares da gestão emocional. Essa semana, ela foi crucial para que você percebesse o que o seu mapa mental tem feito recentemente aí com você. O que ele tem apontado, o que sua mente tem dito, quais eram ou ainda são as emoções que você literalmente rejeitou, porque tudo que persiste é porque nós estamos num estado de resistência. Você pode fugir para se proteger emocionalmente de algumas questões. Você deve ser estratégica, mas não queira fazer isso por longos períodos sem se confrontar, porque o que gera aumento dessas questões internas, dessas emoções mal resolvidas,
É a resistência que eu crio, inclusive por não aceitar aquilo que eu sou enquanto sombra. Como assim, Ale, enquanto sombra? Somos carne. Não temos como negar. Ainda que no exercício que a gente faz diariamente, haja um desejo de que o espírito realmente governe, e somos espirituais num corpo carnal, ok? Contudo, todavia, entretanto, não podemos negar a nossa raça, a nossa biologia. Dentro desse contexto, o que a gente faz? A gente nega. E quando você nega, você resiste. Se você está resistindo, você não aceita. Significa que como eu vou aceitar o outro, ter compaixão com os erros do outro, se eu não consigo aceitar nem a mim? É importante que a gente reflita acerca disso. Tranquilo até aí? Tá? A Lê está falando aqui. Surgiu ficha que caiu, insight, consciência, anota. Já vou perguntar para vocês. Vou projetar aqui a questão da gestão emocional. Falando dos 3 pilares hoje, tá? Vamos lá. Aqui na gestão emocional, quando a gente fala, ó, sobre os 3 pilares, tá? A gestão emocional, só para a gente conceituar aqui, contextualizar, ela é uma competência. Gestão se aprende. Nós não controlamos emoção. Isso é mentira. Mas quanto mais você se conhece, mais você percebe o seu estado emocional se modificando, ao ponto de você identificar na mente e no corpo. Eu acho que eu cheguei a dar alguns exemplos que quando eu estou num nível de ansiedade e preocupação muito hard, eu tenho uma tendência, ainda mais se eu estiver enchendo a cara de café, eu tenho uma tendência a perceber o meu estômago pegando fogo. A ansiedade me leva a um comportamento de trazer uma saciedade, um amorzinho, através do cafezinho, que graças a Deus esfriou. Ó, que lindo a xícara, escrito família. Ou seja, há toda uma contextualização do amorzinho que eu preciso materializar diante da dor que eu estou sentindo. Então, o ato de fazer isso, mais vezes, esse movimento, esse comportamento, faz com que, inevitavelmente, o meu sistema nervoso, porque é visceral, a titia Lê, ela não é só, como a gente chama, numa linguagem, né, de alguns perfis, eu vou trazer aqui, ela é sanguínea e colérica, mas ela é sanguínea, né? Então, o que acontece? Eu sou visceral. O que acontece? Meu estômago queima, só que eu já percebo. Não queimou só pelo excesso de café. O comportamento que eu tive em tentar saciar a minha ansiedade, apagar, não perceber a minha emoção, levou e chegou ao ponto de eu começar a sentir essa queimação. O que provocou ali, na maioria das vezes, é o café. Mas quando eu passo para olhar agora a minha linha do tempo, no momento em que eu estou vivenciando, eu já sei que, na verdade, o problema não é café. Ao ponto de que, ainda que eu tome os cafezinhos, que, aliás, já esfriou boa parte aqui, graças a Deus, ainda que eu tome o cafezinho, o meu estômago já não queima, porque eu percebo antes. Olha que louco. Por que eu percebo antes? Porque eu percebo o meu movimento, o meu comportamento, e eu já começo a travar. Eu percebo o meu movimento e eu já começo a travar. Eu deixei de sentir ansiedade? Não. Eu deixei de sentir raiva? Eu deixei de sentir angústia? Não. A partir do meu autoconhecimento, eu comecei a me perceber. Me percebendo, eu percebi a minha emoção
e decidi geri-la. Bem-vinda, Conceição. Eu percebi a minha emoção e decidi gerir essa emoção. Então, não engane seu cérebro. Eu tenho que me controlar. Não, querido. Você tem que perceber os momentos que as suas emoções estão em looping. Quando você diz eu tenho que me controlar, o que é impossível, ou seja, é uma mentira, você não vai vivenciar aquilo. Você começa a repetir e não vai conseguir vivenciar. Então, gestão emocional é uma competência fundamental para líderes e para todos aqueles que desejam transformar, não só organizações, vida, tá? E aí, compreender e desenvolver essa habilidade requer integração de 3 dimensões essenciais. Por isso que eu falo que a jornada ela é holística, tá? Então, quando alinhadas essas 3 dimensões, elas criam uma base sólida para o autoconhecimento e uma liderança consciente. Vamos falar do plano de gestão emocional, então, sobre a área emocional, nosso pilar água. Eu vou explicar aqui nessa roda com 3 pontas, mas a Lê vai vir rapidamente depois para essa ferramenta aqui, ó, roda dos pilares. Nós vamos ver se a gente consegue um tempinho já de fazê-la, porque hoje a ideia é fazer as flechas, tá? Em virtude do que a gente vivenciou nessa primeira semana. Então, quando eu estiver explicando agora as 3 dimensões, olha para cá, ainda que sejam 4 pilares. Percebe que a dimensão emocional, ela é designada a um pilar água, porque nossas emoções são representadas pela água, tá? Então, vou voltar para cá, onde a gente estava lá nos 3 pilares. Plano de gestão emocional. A gente vai ver ferramentas práticas, que é o que a gente já tem visto, como a limpeza, como outros que a gente vai ver hoje, para aplicar os conceitos do dia a dia, no dia a dia, porque o jogo é diário. É muito lindo nós sermos lindas e perfeitas no encontro das mulheres da igreja. É muito lindo nós sermos lindas e perfeitas quando vamos nos vestir, estamos gostando do que estamos vendo, porque botamos uma boa roupa, porque nos maquiamos, porque de alguma forma a gente tomou um cafezinho, uma água, respirou e se preparou para ir para um ambiente. Só que essa forma condicionada, ela não funciona assim no nosso dia a dia em casa. Por isso que eu falo que os exercícios precisam ser feitos mesmo diante dos desafios diários, porque não vai ter tempo adequado, não existe tempo adequado. É por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade até de relacionar com o pai, porque relacionar com o Senhor é o tempo todo. Não tem tempo adequado, você decide parar e relacionar. Você decide dar uma pausa de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e ler uma palavra, ou só orar, ou só ouvi-lo meditando. Entende? Então, é o game da vida real. E aí a gente está usando, obviamente, metodologias comprovadas por especialistas, que são especialistas que eu comentei no final da apostila, que eu sigo até hoje, que eu sou apaixonada, que é o Dr. Augusto Cury, que ele é psiquiatra, né, e psicoterapeuta também, é um cientista maravilhoso, escritor. Doutora Frances Jensen. A doutora Frances é uma neurologista focada em cérebro adolescente. Ela é quem comprovou que o cérebro adolescente ele não é igual ao infantil, tampouco igual ao adulto. Existe, de fato, uma transição de transformação nesse meio. Essa médica, para vocês terem uma ideia, ela apoiou jovens a não serem condenados à cadeira elétrica ou à pena de morte nos Estados Unidos, porque, inclusive, aos 16 anos lá, eles respondem pelo que eles fazem, tá? A gente tem o Pedro Calabres, que é um neurocientista também maravilhoso, que fala muito de autoconhecimento, neurociência, e a nossa doutora Herculano, Suzana Herculano. Essa é uma doutora também que não mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos, mas também é neurocientista, mestre em ciências e biologia. Então, ela fala da mente, mas fala da biologia, do corpo, traz para a gente essas questões, e é outra também maravilhosa. Inclusive, meninas, depois me cobrem de indicar alguns livros que vocês podem depois se programar e buscar, da doutora Suzana.
ela fala de um livro muito interessante que eu usei no estudo quando eu fiz sobre dependência química, né, uma formação, que ela fala, um livro dela que ela fala assim, sexo, drogas e rock and roll. Ela fala sobre os vícios, né, nessa questão do cérebro do jovem e nessa transição também, não só do jovem, mas do adulto. Gestão emocional, capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas emoções e a dos outros. Como assim, Alê? Vou falar sobre isso. Criando ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Como assim dos outros? Não é manipulação. Vou dar uma pepita de ouro para vocês aqui. Quanto mais você amadurece, tá? Quanto mais você amadurece, mais você se percebe. Quanto mais você se percebe, diante de uma conversa acontecendo em tempo real, você vai sentir algumas coisas, mas vai se questionar. É uma autoconversa literal. No momento em que você se questiona se aquilo é real, se aquela preocupação é real, se a fala de Andréia, de Bianca, de Mônica, de Conceição, caramba, elas falaram uma coisa que me engatilhou uma lembrança, tá? Mas essa lembrança te engatilhou do passado, de uma outra pessoa. Não tem a ver com elas. Quando você consegue perceber isso sem ter que falar no processo ali da sua mente, você se auto-questiona e você gere, inclusive, a forma com que você continua conversando, você gere a sua fisiologia, que são as caras e bocas que a gente faz, e, consequentemente, você gere, sim, a resposta emocional do outro. Fez sentido, gente? Tranquilo até aqui? Tá? Porque, às vezes, numa discussão, quero ouvir de vocês aí se está fazendo sentido. Às vezes você está numa conversa, não sei se você já te percebeu, e você querendo levar a um pensamento, e daqui a pouco você percebe que houve meio que um estranhamento, um confronto ali, porque a pessoa interpretou de uma forma e você também, de certa forma, tinha interpretado de uma outra ou queria falar uma mensagem, enfim. E, às vezes, até em algum momento já acabou em discussão. Está fazendo sentido até aqui? Tá sim, Alê. Então, vamos supor, estou conversando com a Bianca sobre alguma coisa que aconteceu com a gente, e aí a gente foi ter uma conversa que não ia ser muito fácil, só que eu fui aberta, sem expectativa. E trabalho tudo antes, tá? Oro também, entrego ao Senhor, tudo isso. Só que eu busco ir sem expectativa para realmente olhar com um terceiro olhar para o que ela vai me dizer. Ainda assim é desafiador. No momento em que ela está conversando comigo, eu preciso me dar a aceitação, o direito de não entender ou de pedir mais informações. Bianca, não está fazendo sentido para mim. Você pode explicar de uma outra forma? Porque, no meu ver, naquela situação, aconteceu isso, isso e isso. Isso é maturidade, isso é inteligência, gestão emocional. Porque ainda que eu esteja sentindo dúvidas, sentindo questões, talvez um pouco chateada, eu estou ali conversando com a Bianca e dando direito, inclusive, a mim e a ela, de ter outras percepções. Quando eu vou aberta nesse sentido e atuo dessa forma, isso vai afetar instantaneamente o estado emocional da Bianca também. Ela vai conseguir também lidar melhor com aquela situação. E eu estou explicando dessa forma porque, às vezes, quando a gente fala assim, gerir, né, a gerenciar suas emoções, as outras pessoas acham que isso é uma manipulação. Não. Você gere a você, isso reverbera no outro. Por quê? Porque o seu cérebro, ele possui algo chamado espelhamento, feito através de neurotransmissores. Não tem quando você boceja e se tiver alguma pessoa perto de você, ela quer bocejar também? Ou alguém bocejou e você boceja? Pois é, o nome disso, esse efeito, é um efeito de um neurotransmissor de espelhamento.
Por isso que nossos filhos têm gestos parecidos com os nossos. Por isso que a gente vê alguém cantando ou dançando, a gente começa a fazer movimentos parecidos, porque se trata de um espelhamento. A boca fala o que o coração está cheio. Coração cede das emoções. Então, ainda que eu esteja dizendo, ai, sua linda, mas se o meu verbo, vibração, verbo, sair com ódio, a palavra sua linda não enganou ninguém. Ah, mas como assim? Eu estava sorrindo, estava tão bem falando sua linda, estava. Mas a energia, o que no fundo espelhou no outro, não foi só a fisiologia, foi a emoção. Por quê, Alê? Nesse sentido, a fisiologia não consegue enganar, porque todo o seu corpo é feito de partículas, de células e de água. Vibra. Tá dando para entender, gente? Porque eu estou falando de tudo. De gestão emocional, de autoconhecimento, de neurociência aplicada, tá? Então, você percebe que tem ferramentas e explicações neurocientíficas. Por que que o meu espírito não governa como deveria, na grande maioria das vezes? Porque o meu coração está cheio do que não tem que estar. Pô, mas eu já perdoei. Talvez tenha um perdão que é de 1930 e você nem lembra. E à medida que você se permite se conhecer, perceber suas emoções, as camadas elas vão da cebola, vão sendo retiradas para que você ajuste nessa transformação. Ok? Até aí, meninas? Posso prosseguir? A gente vai partir para o exercício, tranquilo? Tranquilo, ali. Inteligência existencial, que a gente pode chamar de espiritual também, tá? A dimensão espiritual que conecta você ao seu propósito maior e a sua essência. É através dessa inteligência que você acessa a verdade sobre quem você realmente é. Então, Salmos 139, dentre tantas outras revelações que nós vamos ter na Bíblia, vai falar sobre a sua essência, espírito, quem você é na identidade, né, com o Criador. Mas quem você é? Enquanto carne, enquanto filho que pertence a uma família específica, uma família com histórico de traumas. Quantas de nós está passando, né, ou vai vivenciando camadas do processo com as questões emocionais, porque nós estamos sendo curadas nas camadas, mas curada, antes de mais nada, da expectativa que nós construímos da vida. Criamos expectativas de um mundo encantado de Bob, que não existe. Ele não existe. Vivemos o sobrenatural, mas esse mundo fofinho de unicórnios coloridos, ele não existe. E nós vamos criando situações na igreja, na família, no casamento. Por quê? Porque enquanto crianças, nós vemos contos de fadas incríveis. Continuamos ensinando os nossos filhos a assistirem contos de fada, sem trabalhar o seu emocional. É como se eu quisesse que um ser humano de carne, e espírito também, mas de carne, que sofre as circunstâncias e os impactos do mundo, ele realmente quisesse sobreviver a tudo isso com uma construção de base emocional mentirosa. Está dando para entender, gente? Ali, Fichas caem até agora. Pode falar, Bianca. posso compartilhar algo? Sim, meu amor, pode. Faz todo sentido no que você está explicando. Eu, com 7 anos de idade, a minha mãe, por motivos dela com meu pai, ela saiu de casa. E
E eu sempre participei, né, das brigas conjugais deles e eu criei uma expectativa de ficar com meu pai, né? E fiquei com meu pai desde os 7 anos. Meu pai tinha que trabalhar e eu ficava em casa sozinha. Com isso, né, no meu inconsciente, porque eu não tinha noção do que passava por mim naquele momento, eu fiquei com aquela dependência emocional, né? E cresci com essa dependência, né? Me anulando muitas vezes para fazer parte de lugares, para fazer parte de um grupo de pessoas, né? Que eu sempre usei a minha verdade, mas acaba que a minha dependência emocional aceitava aquilo, as migalhas que as pessoas me ofereciam, no caso, né? E com isso eu tive relacionamentos, né, abusivos, e muitas das vezes eu me culpava porque eu achava que a culpada era eu, né? E você trazendo isso para a gente, realmente muitas fichas caem. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Que ficha que caiu? Se caiu alguma ficha? Então, vamos lá. O que é muito interessante aqui? Porque quando não existe, Bianca, a figura da mãe, ou há uma falha na figura da mãe, eu estou só alinhando aqui o que está vindo de informação, porque às vezes vem com muita celeridade, né? Figura da mãe representa o que chamamos da amamentação também, que é desse amor maternal, que é desse alimento, desse amor de base. O pai, ele representa segurança. E muitas vezes nesse conflito, os papéis vão se invertendo, meio que se misturando. Mas se você deseja, inclusive, melhoria e alavancar cada uma que está aqui, e eu estou dizendo para todas as 5 que estão aqui, até quem tem uma feminilidade um pouco maior, todas desenvolveram uma energia masculina maior por causa de algumas questões no processo de maternidade. Se você não fizer as pazes com a sua mãe, nem que seja perdoando, inclusive muitos problemas com questões financeiras. É a mãe quem jorra leite materno. O maná. E todos os dias. Aleluia. Obrigada, Senhor. Quando a criança coloca a boca, muitas vezes a criança não acabou de mamar, e aí parece que o peito, quem teve essa experiência ou conviveu com alguém, parece que o peito secou. Mas passado um período, a criança vai voltar a mamar e você vai sentindo o peito pesar de novo, porque ele está se enchendo. E ele precisa ser esvaziado dentro de um processo natural. O nosso Deus criou isso, essa perfeição. Então, se dentro desse processo existe algo que você precisa eliminar, cada uma de nós, perdoar, precisa ser liberado, e muito do que falta aceitar em nós é porque nós não estamos aceitando a nossa mãe. Seja por culpá-la, às vezes é uma coisa que está muito no inconsciente, essa culpa, seja por não aceitar. Vou dar um exemplo prático. Minha mãe, o ar que eu respirava. Contudo, entretanto, todavia, muito do que para ela era importante para me dar o melhor e para que nós pudéssemos ter uma vida melhor, gerou em mim experiências de alto grau de violência. Então, eu não conseguia aceitar
que ela preferisse viver essa violência ao ter paz. Na verdade, a permissão de viver a violência que ela tinha era um medo de, inclusive, de não ter um teto para mim. Depois, quando eu tomo consciência disso, Satanás trabalha, agora eu vou falar um pouco do universo espiritual. A sua mente, a galinha, trabalha dizendo para você tudo, usando tudo que é lícito. E eu me sentir culpada por essa necessidade que minha mãe tinha, fazia com que eu colocasse e pesasse a mão sobre mim no nível de exigência com o que eu achava que era honrá-la. Tá dando para entender, gente? E eu pesava a mão sobre mim. E no fundo, o que eu fazia, mesmo vivendo sem a materialização da violência? Mentira. Havia violência o tempo todo. Quando não era alguém que fazia, eu mesma fazia questão de fazer violência. Se você, ao longo do dia, não aprendeu a usufruir, se cobra integralmente. Abre mão de coisas achando que você precisa sacrificar por Jesus. Você não precisa, ele sacrificou, ele sangrou já. Sai dessa que ele não precisa de nenhum sacrifício seu. Inimigo, a mente, a galinha, blá, 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 usa o que é lícito. O desejo de ser amada. O desejo de ser reconhecida. O desejo de ser alguém melhor. Inclusive, melhor do que a referência que você teve. E diante do que é lícito, mas não me conheço, nego as emoções que tenho, porque emoção amor é fofa, então eu deixo ela vir. Mas emoção raiva não é digna. Então, eu calo a minha raiva. Está dando para entender que eu só replico dor entre os dois pilares de amor e ódio? Ódio é uma maneira doente de amar. Toda falta de resultado revela uma expectativa nos relacionamentos que não foram atendidas. Muitas vezes a gente não projeta outros níveis porque a gente precisa honrar. Honrar com miserabilidade, continuando no mesmo lugar quem veio antes. Fez sentido, gente? Muitas vezes, você termina uma relação, e às vezes até conjugal, mas você nem percebeu que você continua honrando a dor. A dor que você vivenciou lá na infância. Porque eu não quero largar a culpa, os pensamentos, o arrependimento. Porque, inclusive, essas emoções me lembram para eu não errar mais. Mentira. Eu estou só amarrada a ela para que eu continue no mesmo lugar que eu vivi e agora, de forma inconsciente, eu continuo honrando os meus antepassados com dor. Fez sentido, gente? Que fichas caem até agora? Posso falar, Lê? Pode, não. Então, a questão da minha mãe, é muito interessante quando você fala que quando a gente amadurece, né, a gente começa a se perceber e as coisas vão ressignificando para nós como pessoa, como mulher, como mãe. Eu quando tive meu primeiro filho, o Juan, eu tive ele com 18 anos. E só quando eu fui mãe, eu comecei a entender
os motivos pelo qual a minha mãe, né, fez aquilo comigo e com meu irmão. E isso, na minha cabeça era muito claro isso. Mas só depois que eu tive um amadurecimento no Senhor, né, nas coisas que o próprio Deus faz através da nossa vida, eu pude. Hoje eu tenho uma relação com a minha mãe maravilhosa, né? A minha mãe também, ela se percebeu, e mesmo sem ela falar uma palavra de que ela se arrependeu de ter feito, né, o que fez, de ter abandonado, né, eu e meu irmão, que foi um abandono pelas idades que nós tínhamos. Eu tinha 7, meu irmão tinha 4. E hoje, inclusive, tem um testemunho, né, que eu vou contar aqui para você e para as outras meninas participantes. Eu tive a oportunidade, em dezembro de 2024, de contar o meu testemunho para jovens de 13 a 19 anos, no acampamento que eu fui, né, na comunidade cristã. E nós fizemos lá uma encenação com cada uma, e no caso, o meu trauma, eu fui contar para essas meninas o que aconteceu comigo na minha infância e o que Deus fez comigo hoje, né, naquele momento. E ali eu senti e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: agora você está curada. Então, assim, é muito interessante porque são etapas, né, que o próprio Deus ele vai nos conduzindo, mas é preciso realmente a gente se perceber, e a gente só se percebe com muita maturidade, né? A gente precisa ter esse discernimento. Muitas das vezes a gente não consegue sozinha. Sim. E para a glória e honra do nosso Deus, né? Hoje eu consigo perceber, que foi o que você falou também, a gente fala com a outra pessoa, mas a gente vai, né, se questionando, e depois a gente dá a oportunidade de falar: não entendi, não consegui entender. E isso é muito maravilhoso quando você consegue entender aonde o Senhor está querendo te colocar ou te levar adiante. Sim. Ainda que não aceite, tá? Porque vai haver momentos em que, ok, não vou aceitar naquela hora, eu compreendo, mas eu preciso de um tempo. E eu quero deixar uma colocação aqui, e a minha intenção não é abrir dúvida, mas que para cada resposta que cada uma de vocês receberem a partir do relacionamento que vocês têm com o Espírito Santo de Deus, obviamente, recebam, não tenho dúvida, né? O Senhor, através do Espírito Santo, com vocês. Mas nós somos como uma cebola. Então, são camadas de cura. O que me vem aqui à mente, e não é verdade absoluta, eu não tenho que estar certa, mas o que me vem aqui agora na percepção, eu vou explicar o porquê. Quando você fala assim, Bianca, Lê, e naquela hora que eu estava dando meu depoimento, o Senhor falou: você está curado. Eu creio. E, de fato, o que eu percebi? Você está curada desse abandono seu e do seu irmão a partir dessa troca e do testemunho que você levou. Hoje você aceitou isso, ouviu a sua mãe, mesmo que ela não tenha verbalizado dentro do seu coração, isso está resolvido. Perfeito, está resolvido, estou curada. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, por isso que é importante a gente se permitir assim: Senhor, eu agradeço a cura, eu não sei se ela é integral ou se ela é como a camada da cebola. Se ela for integral, amém. Mas se ela não for, revela-me. Por que eu estou falando isso? O seu olho, que está com algumas questões, está dodói aí, olhando de onde eu estou olhando, quando você abriu, é o olho direito, não é? Ou esquerdo? Não, é o esquerdo. É.
Perdão. Deixa eu ver aqui. Eu só vou confirmar, mas o esquerdo está relacionado à nossa mãe. O meu olho, se eu for sorrir para vocês, não sei se a tela está grande, vocês vão ter a percepção. Hoje está muito melhor, mas vocês vão ter a percepção do meu olho que quando eu sorrio, um deles fica mais fechadinho. Problemas com a mãe. É um lugar onde o corpo. E me veio agora, quando você estava falando, então, em nome de Jesus, pela autoridade do poder do Espírito Santo de Deus, é um espaço seguro. Quem vai assistir esse vídeo depois, nós temos 7 compromissos aqui, e tem o compromisso, que é o compromisso de ouro, que é com todo o conteúdo que você aprende, fazer o bem, acima de todas as coisas. E o que está aqui está sendo passado para vocês que estão no grupo, mas não está sendo exposto em rede. Então, atenção e cuidado, né, para que seja material de aprendizado para você e que não seja replicado, até que a gente, quem sabe, futuramente possa... eu estou lendo, Mônica. Quem sabe, futuramente, possa contribuir com esse conteúdo, tá? Tudo vai depender do que o Senhor nos direcionar. Então, pela autoridade e poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor traga para cada uma aqui presente revelação daquilo que precisa ser tratado dentro de nós. Porque ainda existem coisas a serem tratadas. E à medida que ele revela, a cura é liberada. Nós falamos de cura na semana passada, né, Bianca? Que não sabe como seria, através de um estalar de dedos do Senhor, de um amém, de uma profecia, de um irmão, de uma cirurgia, de um medicamento, não importa, nós cremos na cura. Mas cremos que a potência que somos, celularmente falando, também colabora. Por isso, quanto mais curadas ficamos. E podemos atingir uma outra pessoa. Quanto mais curadas, mais inteiras em Cristo Jesus, mais maduras e avançamos com o auxílio de cura também. Tá? Eu só vou confirmar, mas se eu não me engano, o esquerdo são questões com a mãe, tá? Porque nós, em constelação, fazemos isso é um outro momento para que a gente não tome muito tempo aqui. O que eu queria que vocês fizessem? Que vocês pegassem uma folha em branco e que agora a gente vai fazer a ferramenta 3 flechas. Eu vou pedir para que você, primeiramente, meu Deus, as folhas caindo aqui. Você vai pegar uma folhinha em branco. Filha, pega um piloto para mim. Um piloto daquele. Tem bem lá, nessa coisa cinza de caneta. Porque outro piloto clarinho não vai aparecer aqui para elas. Nós vamos usar agora o que a gente chama de ferramenta 3 flechas, onde a gente vai traçar um objetivo para você, que você quer atingir nos próximos 3 meses. Pode ser um objetivo pessoal, profissional, pode ser um objetivo de ficar mais saudável, perdendo peso, pode ser um objetivo de organização financeira, pode ser um objetivo de olhar para uma viagem que você nunca quis nem planejar com medo, pode ser um objetivo de começar um estudo. Permitam-se, não sonhem, pode ser daqui a 1 ano, pode ser 6 meses, 3 meses. Permita-se sonhar sem colocar a força do seu braço. Então, você vai pensar num objetivo. E você vai traçar uma seta para a direita. Deixa eu projetar aqui. Vou só explicar as setas. São 3 setas que nós vamos traçar. A primeira, eu preciso que você pense num objetivo. Vou tirar a partilha, porque eu vou projetar um outro arquivo aqui, tá? Separador Chrome, espera aí.
não sei se o Word vai abrir. Ah, aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui, ó, o que a Lê fez? O arquivo Word, que é uma folhinha. Você vai traçar uma seta com a ponta para a direita, a sua direita. Você vai traçar, só faz, depois você passa limpo, fica à vontade de fazer de novo. Você vai traçar essa seta. Traçando essa seta, a pontinha da seta... Pega para mim aquele caderno preto e branco que está lá também, que a mamãe esqueceu. Obrigada, minha filha, desculpa. Na pontinha da seta, você vai colocar aqui o número 1. Você vai colocar o número 1 aqui, ó, na pontinha da seta. Obrigada, meu amor. E vai colocar aqui objetivo. Vai botar assim, número 1. Ó, número 1. Objetivo para quanto tempo? Aí você bota o que você quiser. Objetivo para 3 meses, para 1 ano, para 6 meses. Coloquei aqui o número 1 e você vai escrever que o objetivo é esse, tá? Vou fazer um bem simples aqui, que é um desafio às vezes para a gente. Objetivo: dar início à minha faculdade. Não. Objetivo: ficar mais saudável 10 quilos. Tá? Ou ainda, objetivo: em 3 meses, eu não sei como, eu vou viajar. Viagem para Israel. Esse é o meu objetivo, número 1. Depois a partir desse objetivo, tá? Você vai, na ponta da seta embaixo, você vai escrever... Espera aí. O que poderiam ser impedimentos? Você vai colocar assim, número 2, motivos externos. O que é isso, Alê? Esses motivos externos é o que pode acontecer fora, que não está no meu controle e que me impeçam, tá, de ir para Israel. Esses motivos externos são situações de fora. Então, eu posso colocar aqui. Olha isso. Parece que não, tá? Não fabricar o valor da viagem. Preste atenção que a gente vai trabalhar outra ferramenta semana que vem. Alguém, olha isso, ficar doente. Meu familiar tal, minha filha, meu marido, meu irmão, nananana, ser contra. Tudo que não depende de você, mas que pode acontecer de te impedir de alcançar o número 1. Tranquilo até aí? Ok? Vou aqui para a segunda seta. Segunda seta, você vai traçar ela. Espera aí. Você vai traçar ela para o lado esquerdo. Ponta dela para o lado esquerdo. Nessa segunda seta, você vai colocar na pontinha dela número 5. Já vou explicar. Número 5. Você vai dizer aqui um valor de extrema importância, um comportamento. Aqui a gente chama de jogo interno. Tá? É um código que você vai usar para cumprir
o seu objetivo. Você quer chegar naquele lugar, mas agora você vai olhar para dentro e vai jogar o jogo interno, um código, um valor. Eu vou colocar um para mim aqui, que é o que eu estou literalmente treinando. Qual é o meu jogo interno diante das minhas dúvidas? Assumir a postura de herdeira, filha amada, e eu vou falar sobre isso, tá? Número 5, jogo interno. Depois que você escrever, você vai colocar na ponta dessa seta o número 6, que é o que pode acontecer que te impede. Olha isso. Que te impede de cumprir com o número 5. Meu Deus, o que pode acontecer que me impede de continuar exercitando a mentalidade de filha amada, ou seja, colocando o pé sem chão, não só escrevendo e sonhando e orando, mas agindo através das estratégias do Criador. O que pode acontecer de me impedir de seguir com aquela congruência, com aquele valor? Eu vou falar de algo que muitas vezes ainda me atrapalha, tá? Aqui, nesse impedimento do número 6, é um comportamento que te impede de seguir. Há muito tempo atrás, um comportamento que me paralisaria seria a rejeição. Hoje, ainda me atrapalha o medo. Medo de não dar certo, medo de dar esse passo sem o chão. Eu preciso olhar o que pode me impedir. Ué, mas isso te impede de lembrar que é filha amada? É. E é o medo que muitas vezes corrompe o nosso caráter cristão. Esse impedimento 6, eu estou usando o exemplo medo, mas esse impedimento 6 corrompe o seu caráter cristão. E de cara, eu quero dizer para você que se você conseguiu colocar algum nome ali no 6 já, você já mapeou você de uma maneira que vocês não fazem ideia. De uma maneira que vocês não fazem ideia. Agora, vocês vão fazer uma outra seta. Essa seta aqui que nós vamos buscar, a setinha do meio. Setinha do meio. Você vai traçar aqui. E aqui, nessa pontinha do meio, você vai colocar o número 3. Tá? Número 3. Número 3 é o comportamento, é a emoção, é algo que eu posso querer identificar, o que eu quiser, tá? E algo novo que eu vou precisar criar em mim para atingir o número 1. Então, vou botar aqui que é um comportamento novo. Que comportamento pode ser aqui no que a Lê vai fazer, tá? Olha isso. Já estou fazendo, mas eu preciso melhorar muito. Agir como filha sem querer controlar. O que é o controlar? Pô, cara, eu estou falando de Israel. Tu não tem nem passaporte ainda, Alessandra. Já era para você tirar do seu passaporte. Ó, galinha. Já era para você tirar desse passaporte há muito tempo, quando você teve oportunidade, você não tirou. Ó, quer?
medo do ridículo, medo de não conseguir, medo da questão financeira não chegar. O que é o caminhar no escuro? Eu não só vou profetizar, declarar, mas eu vou pedir estratégias e agir estrategicamente para que esse recurso venha. Mas se esse recurso for, de repente, falar com um cara lá eu esqueci o nome do lugar que faz a questão do passaporte. Eu esqueci o nome. Se for eu ir lá e falar com a pessoa que atua naquela área e fazer um pedido, eu vou ter que ir no escuro. Eu vou ter que agir como filha, sem querer controlar o que minha razão está dizendo. Estou usando exemplos que estão me vindo aqui agora, tá? Permita-se. Aqui no final da seta, você vai colocar número 4. Número 4. Número 4 é o seu comportamento que tem que ser eliminado. Comportamento a ser eliminado. O que pode ser? O que me vem aqui muito rápido para a gente seguir. Reclamar demais. Comparar. E por aí vai. Ok? Comparar. E aqui, no meio, onde essas setas cruzam, aqui onde eu estou indo com o mouse, você vai escrever número 7. Você já vai colocar uma frase de força para se lembrar do que vai te ajudar, tá? Já a gente compartilha aqui, eu acho até que tem algumas bem específicas para cada um. Frase de força. Vamos lá, deixa eu só vir aqui para poder... Vamos lá. Olha que bacana. Vou mostrar aqui para você. Dentro desse contexto, dentro dessa linguagem, olha que interessante. As 3 flechas, elas são usadas dentro de um processo, uma ferramenta muito simples que eu trago, para que você perceba que na ponta à direita, o número 1 é o lugar onde você quer chegar, é o que você almeja, é o que você deseja, é o seu objetivo. Mas diante do dia a dia, quando você literalmente parte para o seu objetivo, quando você se permitiu sonhar, quando você seguiu, partiu para esse objetivo, aparecem limitações externas. Um filho adoece, uma mãe, aconteceu algo, apareceu alguém que te pediu uma ajuda. Olha isso. Quantas vezes, sem nem orar, por religiosidade, por querer ser aceita, parecer fofinha, você vai lá e entrega o seu tesouro. Vamos supor, peguei o meu valor do meu passaporte, não, alguém com dificuldade me solicitou, só que eu nem orei ao Senhor. E eu não estou falando de negligenciar ajuda, não, tá? Só para a gente não confundir. Motivos externos que te impedem de alcançar o número 1. E aí, você está indo em direção ao número 1, então você percebeu os motivos externos, você não se deixou ser sabotada, você parte para não se deixar ser sabotada para o comportamento de número 3. Olha isso. O que eu vou fazer? Eu vou agir mesmo no escuro, mesmo com as situações externas que aconteceram. Eu vou partir usando esse comportamento. Eu vou agir, eu vou pedir estratégia. Só que no caminho, diante disso tudo,
existem comportamentos que vão surgir através dessa voz sabotadora da galinha, comportamentos que eu tenho que eliminar, que eu vou ficar chateada, eu vou me comparar, vou dizer que está difícil, começo a ruminar, estou usando exemplos mais simples e práticos, tá? E aí, ainda assim, ok, identifiquei que eu estava me sabotando, reclamando, geri aquela emoção, que agora eu já sei reconhecer e gerir, parto para o passo 5. Passo 5, jogo interno. O que eu vou usar como força? Código de assumir a minha postura. Tudo nesse mundo é meu, pertence ao meu Pai. Aliás, tudo nesse mundo eu posso usufruir, pertence ao meu Pai. Eu posso usufruir de tudo, ainda que nada me pertença. Eu posso usufruir. Mas o que pode ainda me sabotar e me fazer fraquejar? O medo. Medo de aceitação, medo de rejeição, medo. O que pode me impedir ainda de conseguir. Entendi que, de novo, eu caí num limbo emocional. E aí eu decido agora fazer uso das minhas 3 forças. Vamos lá, deixa a titia desenhar para ficar melhor. Eu decido fazer uso das minhas 3 forças, junto com a frase, que depois eu vou falar. Eu decido fazer uso das minhas 3 forças. Espera. Ou eu decido fazer uso das minhas 3, espera aí, fraquezas. Tudo isso aqui é o que fica mascarado, como uma sombra. E a gente não consegue entender o que internamente sabota a gente. A parte de baixo das flechas é a sombra que te atrapalha. A parte de baixo das flechas é a sombra que te atrapalha. Tranquilo até aí? Legal? Vou tirar a projeção para a gente partir para o fim da nossa explicação e a gente trocar porque está valendo a pena. E eu vou falar das atividades que a gente vai realizar, tá? Dentro do processo transformacional, a tríade direcional, essas 3 flechas, quando você lança a flecha para a direita, inclusive eu não vou lembrar do versículo bíblico, né? Que fala sobre esse lançar as flechas. A subida, na antiga Grécia, representa para a gente o Monte Olimpo. Haviam 12 deuses olímpicos que moravam em um imenso palácio. E fica lá no Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o primeiro céu. Essa seta para a direita representa o seu fazer, seu objetivo e o que pode externamente te impedir. Nessa seta para a direita está o fazer. A seta do meio é encontrar o caminho, representada por algo na mitologia que podemos chamar de Kratos. Kratos, na mitologia, era filho de Estige e Palas, um titã, a titã da batalha, da guerra. Kratos era a personificação da força e do poder. A seta do meio representa o eu sou, o ter, falando na nossa linguagem bíblica. O ter é a materialização. O que te apoia na materialização é o comportamento. Penso, sinto, ajo. O ter materializa o comportamento bom ou não.
A seta para a esquerda é a busca pelo caminho. É o que chamamos de espírito guerreiro, dínamos. Representa o nosso ser. Tem significado de dinamite. Todos nós somos uma dinamite. E por conta da sombra, dos percalços e desafios encontrados no dia a dia, molhamos a dinamite, submergimos na sombra e não conseguimos acender. Nós aprendemos de uma maneira muito humana e errada que é preciso fazer para ter, literalmente. Que é preciso fazer para ter, mas antes a gente precisa ser. Ser para ter, mas entendendo que precisa fazer. E eu vou falar para vocês agora, dar nó literal aí na cabecinha de vocês, confrontando, que esse é um pensamento muito religioso. Muito religioso. Como assim, Alê? O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos está vivendo em nós. Está escrito em Romanos 8:11. O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos está vivendo em nós. E você acha que você tem que fazer para ter? Ou ainda, ser, fazer para ter? Ser, fazer e ter é um pensamento muito alienador e religioso. Sabe por quê? Depois vocês anotem essa frase quando vocês forem assistir novamente. Porque a frase seria assim, religiosa. Eu sou uma órfã carente que precisa fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Eu sou uma órfã carente que faz trabalhos, caridades, doações, e faz o tempo inteiro para ter. Está fazendo sentido, gente? Quando, na verdade, o correto era dizermos assim, temos, o ter vem na frente. É o ter que vem na frente. Temos o amor do Pai. Somos os seus filhos amados. E estamos aqui para fazermos as obras que ele tem para nós. A ordem é ter, ser e fazer. Temos o amor do Pai, somos filhas amadas e estamos para fazer as obras que ele tem para nós fazermos aqui nessa terra. Eu tenho o amor do Pai. Eu tenho o amor do Pai. Eu não conquisto. Eu sou herdeira. Uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, maravilhosas, é reaprendermos a vida. Não nos foi ensinado viver como filhas amadas de verdade. Não nos foi ensinado vivermos como co-herdeiros de Cristo. Aprender a viver como filha amada é reaprender a vida. E cada uma de nós que triplicou violência, teve seus nervos colocados em frangalhos, e foi a pedra de tropeço, o calcanhar, a dor no calcanhar, usada para que fosse revelada em nós aquilo que o Pai quer dar a nós. Nós temos, literalmente, meninas, do amor que vem por essa graça que é Jesus.
A linguagem do amor de Deus é a graça imerecida. É por isso que tem gente que você julga que nem é tão bom assim, mas que está melhor que você, porque você ainda se compara. É por isso que tem gente que você, de repente, julga que fez o mal, mas está melhor do que a gente ou você, porque, na verdade, ele só crê que é capaz, vai lá como uma criança e pega o que é seu por direito. A linguagem do amor de Deus é a graça, é Jesus. O tempo todo, quando nós usamos essa frase de ser, fazer para ter, é como se nós repetíssemos sonoramente: eu sou a órfã carente que precisa fazer alguma coisa para então ter alguma coisa. Quando, na verdade, eu literalmente tenho o amor do Pai, sou filha amada, e estou aqui para fazer a obra que ele tem para que eu faça. Como eu vou identificar essa obra? Eu vou identificar essa obra através da consciência. Quanto mais consciência, mais próximo da eternidade, mais do cuidado eterno. Quanto mais consciência, mais eu me permito desfrutar. A dinâmica, meninas, é a seguinte: a dinâmica da vida é o fazer com uma visão diferente, com a visão do Pai. É viver o descanso sabático e fazer do jeito do Pai. Do jeito do Pai. A partir da nova consciência que cada uma de vocês está desenvolvendo. O tempo todo, até diante de algumas questões da religiosidade, a gente é aprisionado nessa coisa da essência, de ser, fazer e ter. Não vangloriem-se do ter, não queiram o ter, porque o ter é errado. O ter te transforma num materialista. Essa não foi uma revelação trazida a mim, foi trazida por um irmão que faz um trabalho sobre inteligência espiritual incrível. Eu quero que vocês meditem sobre isso. Foi a revelação do Espírito Santo numa imersão que nós vivemos, que é o Guilherme, e que vive as obras do Senhor todo dia. Todo dia. Todo dia ele escolhe viver as obras do Senhor. Mentiras que nos foram contadas. Eu vou até melhorar para não usar aqui, que eu posso estar usando a minha carne e usando um dedo apontador, mas, de repente, consciências que nos são multiplicadas, porque talvez falte profundidade no relacionamento de quem as revela. O Senhor está nos chamando realmente, meninas, num novo momento para viver esse amor. Para viver esse amor de filhas amadas, com liberdade. Esse sacrifício. O que eu sacrifico, Alê? Eu sacrifico esse medo que eu tenho de querer ficar escondido embaixo da cama e não agir. Eu sacrifico a vontade de tentar agradar as pessoas. Eu sacrifico a vontade de fazer na força do meu braço, usando as minhas ferramentas. Isso eu sacrifico. Eu não sangro para fazer o papel de Cristo, ele já fez. Só que a gente continua errando nisso, achando que vai sangrar nesse sentido. E não. É o que você pode mudar em você, melhorar em você, para ter a consciência dessas obras que ele quer revelar a você. Mas é a partir de quanto você se conhece, do quanto você gere emoções e limpa
a matriz que habita esse espírito chamada coração. E à medida que você se limpa, esse espírito, esse dínamos, lhe é revelado. E essa obra lhe é revelada. Essa limpeza também acontece aí quando a gente passa o fluir da vida. Quando eu aceito que, ainda que eu seja falha, eu sou amada. E esse amor é leve, como Jesus. Quero que vocês gravem esse movimento da mão aqui, ó. Jesus é leve. Jesus é leve. Jesus não causa resistência. Jesus é leve. A aceitação de quem eu sou para ser leve. Não resistir. A aceitação de que eu vou sentir raiva, sim. De que eu vou me frustrar, sim. De que eu vou falhar, sim, porque eu não sou perfeita. Mas o espírito que habita em mim, quando no controle, no domínio interior, na governança interior, sim, me faz viver situações extraordinárias e perfeitas. Mas sou eu? Não. É aquilo que habita em mim e que eu me permiti, enquanto corpo, receber e aceitar esse amor. A gente não falou sobre praticar violência em nós? Então, para que a violência persista, no fundo, eu não mergulho nesse amor. Para mim, de mim, em mim. Fez sentido, meninas? Que fichas caem? Por que valeu a pena o nosso encontro? Por que está valendo a pena vivenciar isso? Não se perturbem, porque tivemos muita informação e a Lê vai deixar lá o exercício da semana depois, através do áudio. Quem vai assistir esse vídeo do início vai entender que continuamos fazendo a limpeza mental e como devemos fazer, mas tem um exercício das setas, onde você vai meditar, vai passar a limpo, vai se permitir sonhar, vai permitir se sentir filha amada, para que tudo que você quer se materialize, porque quem sonda o seu coração é Deus, nem você se conhece ou conhece o seu coração. Por mais que a gente possa se conhecer mais e mais e mais através das ferramentas, existem coisas que é o Espírito que vai revelar como ele trabalha em nós, como ele tem liberdade. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. E muitas vezes ele olha para a gente e diz assim, jura? Liberdade ainda de tanta teimosia, diante de tanta dureza com você? Como eu vou ter liberdade diante de alguém que viveu tudo que você viveu, que eu te ajudei a estar viva, respirando, chegando até aqui, e você não consegue parar para tomar um sorvete e usufruir com paz, porque você se culpa? É sobre isso. Para que ele tenha liberdade e atue através de nós. Mais e mais e mais e mais. Meninas, eu quero ouvir de vocês aí que fichas caem, por que valeu a pena o nosso encontro, para a gente encerrar. Não precisa brigar para falar. Fiquem à vontade. A Lê foi muito surreal, estou preocupada que eu tenho que sair daqui a pouco, eu também. Assistam o vídeo novamente, mas eu quero que vocês comentem aí por que está valendo a pena você realmente se permitir ser confrontada e estar aqui, ter continuado, mesmo diante do limbo, da sombra que quase te engoliu nessa semana. Quero ouvir de vocês aí por que está valendo a pena. É porque chega um momento que cansa, né? A gente vai vivendo meio que no automático e
às vezes não entende porque tantas coisas são ciclos repetitivos. E chega uma hora que a gente cansa e a gente procura, de alguma forma, entender como sair daquela realidade, né? E como eu já tinha te enviado, né, que eu tinha lido o PDF e fiz um resumão aqui no meu caderno, me confrontou em muitas coisas, assim, né? Principalmente em entender sobre o amor próprio, né? Porque essa dificuldade do amor próprio é aquilo que você falou, né? A gente foi ensinado, nós fomos ensinados, né? As circunstâncias da infância, a forma que foi criado e aquilo, o nosso cérebro aprende aquilo e a gente vai no decorrer do tempo só recapitulando, o cérebro só vai lembrando e a gente não consegue sair daquilo ali, né? E eu me peguei nisso, de quantas vezes a gente se preocupa muito pelo externo, de estar bem, né? De estar bem externamente, mas a gente não se acarinhar. Eu parei para pensar e eu falei, cara, quanto tempo que eu não me acarinho, de olhar para mim mesmo com carinho, com suavidade, sem culpa, sem pena. Essa é uma palavra bem forte, que às vezes dói, mas muitas vezes a gente olha para a gente com pena, né? E isso é uma falta de se amar. A gente ama muito os outros, apesar da Bíblia dizer que a gente precisa se amar para amar o outro, né? Mas a gente acaba se anulando. Na verdade, acho que é um amor que fica adormecido, escondido, porque ensinaram a gente de forma diferente. E aí a gente não se acarinha, a gente cresce assim, sempre sendo psicólogo do outro, sempre querendo resolver as questões do outro para que o outro esteja bem, e a gente sempre vai se colocando em segundo plano. E como a gente tem a desculpa de que a gente está cuidando do externo, parece que a gente está se cuidando, mas na verdade a gente vai adoecendo, a gente vai ficando mal, a gente se desencontra, porque a gente acaba, em um determinado momento, se percebendo, uau, que saudade de mim. Cadê eu? Né? E aí chega uma hora que você cansa, que a gente cansa. E tem sido isso, confrontante, mas tem sido libertador. Às vezes dá uma angústia, uma ansiedade, porque a gente vai descobrindo as coisas aos poucos e parece que a gente quer chegar logo lá, né? Parece, né? A gente tem essa vontade. Fala, Conceição, que você levantou a mão para falar? Então, eu sou aqui, cara, eu tô com um misto de sentimento. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Cara, eu achava que eu não tinha vaidade alguma. É como assim, fomos assim, doutrinados para não perceber. Porque a vida das nossas mães foi tão pesada, né? Que elas também se anularam, entendeu? Por falta de informação. E graças a Deus, hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa. E pegando o gancho da Mônica, cara, eu tô aqui, sabe? Vivendo um misto de sentimentos. Falei, cara, é verdade, eu nunca me olhei. E isso me despertou quando eu fui na igreja, porque eu coloquei um batom. Eu botei um batom e todo mundo, nossa, Conceição, você tá tão bonita. Você cortou o cabelo e colocou um batom. Então, eu falei assim, gente, tá acontecendo algo que eu não percebia. O que tá acontecendo? Aí vem a galinha. Deixa eu brincar com você, a galinha. Ah, tô de deboche. Não. Nem falava. Tem gente que nem falava comigo, tá dizendo que eu tô bonita. Exatamente. As migalhas que as pessoas jogam, sabe? E a gente sem perceber, né? Não, nem isso, Conceição. Eu falei da galinha que vai no teu ouvido, fazendo que você não seja merecedora nem desse elogio que foi sincero. Exatamente, mas eu estava anteriormente as migalhas. Entendi. Então, quando o gancho da Mônica,
Cara, eu tô aqui com sentimento de chorar, cara. Se vier o choro, deixa vir. Depois brinca e dança. Eu não consigo. Eu me esqueci. Aonde que eu estava que eu ainda não me percebi, entende? E eu não sei, sabe, eu tô com um misto de sentimento que vocês não têm dimensão. Não tem dimensão. Eu tô no trabalho, né? Falei, não, não vai ser o trabalho que vai me impedir. Eu tô aqui na varanda, assistindo, já fiz meu serviço. Sim, a gente já está fechando. Então, assim, cara, muito obrigada. Muito obrigada. A minha palavra no momento é gratidão. Amém. Bianca, você quer falar? Eu quero sim falar, vou ser breve. Para mim fez todo sentido essa questão da sombra, né, das setas aqui que nós fizemos, que realmente é algo que me sabota muito, essa sombra aqui que você detalhou aí no desenho. Eu coloquei até aqui, no número 5, o que me impede de cumprir, eu mesma. Né? Às vezes a gente se auto-sabota, né? E o que impede a gente de cumprir aquilo que deve ser cumprido? É parar de se auto-sabotar, né? A Maria da Conceição, né? A Conceição, ela falou ali sobre o batom, né? Que ela utilizou indo para o culto. De uma certa maneira, ela começou a se enxergar e não se sabotar, né? E não se esconder, porque esse é o amor. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, cada uma numa fase, a alegria de Cristo, do Espírito Santo, tem que prevalecer em nós. E às vezes vem uma forma de colocar um batom, né? As pessoas começam a ver aquele brilho, né, que existe em nós, porque o Espírito Santo ele nos ilumina, né? A nossa feição ela fica mais bonita e é sobre isso, né? Para mim fez todo sentido essa questão aqui da sombra, né? Acredito que eu vou ficar refletindo bastante aqui nesse desenho por questões de sonhos também. Eu preciso voltar a sonhar. Há algum tempo eu deixei de sonhar. Para mim, sonho é algo que não passa mais pela minha mente, não estava passando. E com esse desenho aqui, eu vou começar a projetar meus sonhos. Amém. Vamos abrir rapidinho para a gente tirar uma foto, meninas? A câmera. Depois eu quero só fazer uma oração para encerrar, tá? Consegue abrir, Conceição e Mônica, para a gente tirar uma foto? Conceição, a Mônica está pronta, eu tenho que correr aqui. Conceição, consegue, não? Abrir a câmera? Eu não sei mexer. Sabe, acabou de aprender. Arrasou, arrasou. Vamos lá, vou tirar aqui, tá? Não. Eu estava chorando muito. Acho que ela está indo lá na luz. Melhorou? Que bom. Bota fora, é isso aí. Vou tirar aqui. Pronto. Tá. Dá um sorrisão aí, Eu não tô Conceição. Ih, ficou lindo o sorriso. Peraí, deixa eu ver se saiu aqui a foto. Que isso, hein? Lá, rapaz, ficou lindo. Vamos orar rapidamente? Amém. Quem quiser também aí de oração, fique à vontade em continuar para a gente finalizar a oração, tá? É só começar aqui, Pai. Em nome do teu filho Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, tudo que vivenciamos aqui nessa sala, através dessa plataforma. O Senhor se faz presente, Deus, em todo lugar onde há a intenção dos seus filhos em lhe buscar.
ainda que sejam através da ciência, dos conhecimentos que o Senhor tem permitido surgir para que possamos desenvolver e crescer mais e mais. Pai, em nome do teu Filho Jesus, a tua palavra diz algo que o Senhor me lembra nessa tarde, no momento em que eu olhava esse material, Senhor. Então, nesse momento que está lá em Ezequiel 37, Senhor, no versículo 9 e 10, eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida das minhas irmãs, sobre as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, como diz a tua palavra lá, então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruar, o sopro de vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse vale de ossos secos, que muitas vezes é representado pelos nossos medos, pelas nossas crenças, pelas nossas emoções em frangalhos, pelas nossas dificuldades emocionais, físicas, psíquicas, Senhor, às vezes até espirituais, financeiras, Deus, porque elas se materializam. Então, Pai, sopra sobre a vida de cada uma, que seja uma noite extraordinária na Tua presença. Que tudo que for revelado nas mentes a partir daquilo que vivenciamos aqui nessa plataforma não venha como culpa, que elas tenham a percepção de qualquer frango, galinha, tagarela, Senhor, entendendo aquilo que é voz Tua, daquilo que é direcionado para filhas amadas, entendendo aquilo que é uma voz negativa, que não vai de encontro àquilo que o Senhor já tem para cada uma de nós. É assim que eu oro e agradeço, Senhor, nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Meninas, beijo grande. Daqui a pouco eu vou entrar lá no grupo Deixa as Ações e a gente vai falando, tá? Fica com Perfeito. Jesus. Fica também. Amém. Beijo. Tchau. Beijo.